Tem que ser bem inteligente sua pergunta hoje. Pulo. Fala, Ricardo. Na pergunta da semana passada, eu fiquei pensando sobre aquela Qual pergunta? 271. Qual que é? Pera. Do canibal. Isso. Tá. Você parou de comer carne da semana passada pra cá, não parou? Não, até que comeu bastante. Brincadeira. Ele pode dizer que os canibais é referente a espíritos atrasados. Podemos colocar assim, pessoas atrasadas ou espíritos em aprendizagem atrasados. Daí falando de espíritos evoluídos de vir aqui fazer os canibais evoluírem. Jesus não veio na Terra para ensinar as leis morais e fazer as pessoas melhorarem? Sim. Então, o que quer dizer? Você ainda está querendo defender a sua tese que Leonardo da Vinci podia nascer nos canibais, não é isso? Isso é muito bom, né? Ele passou uma semana remoendo os miolos dele. A finalidade da vinda de Jesus é uma finalidade pedagógica para espíritos que estão em um nível no qual esses espíritos já podem compreender a mensagem que Jesus vem enviar. Por que Jesus não veio no Egito antigo, quando os hebreus estavam lá? Por que Jesus não nasceu naquela época? Seria antecipar, inclusive, poxa, tanto sofrimento que eles estavam suportando lá no Egito, presos pelo faraó como escravos. E Jesus, imagina Jesus aparecendo lá. Ai, vamos perdoar 70 vezes 7 vezes. Então vamos ficar aqui, escravos, o resto da vida. Quando Jesus envia, ou quando os espíritos determinam que há um processo em que os povos têm que amadurecer para depois eles poderem ser, vamos dizer, sobre eles ser colocada a semente, para que a semente seja fecunda, para que ela não morra no nascimento, eles estão respeitando um processo de evolução gradativo. Por que Jesus então não renasceu entre os canibais? Porque os canibais não sabem nem ler, nem escrever. A única coisa que eles sabem fazer é comer e viver na natureza. A mesma coisa se explica por que Leonardo da Vinci não vai nascer entre os canibais. Mas quando há condições no nível evolutivo que já se atingiu, de um espírito superior poder tomar um corpo e ajudar no desenvolvimento daquele grupo, com as sementes que ele vem trazer, isso ele faz. Mas você não pode comparar os povos do tempo de Jesus com os canibais, porque eles são totalmente diferentes. Já tinham valores morais, já tinham conhecimentos acumulados, já tinham princípios filosóficos, já seguiam um único Deus, coisa que os outros povos ainda não seguiam. Tudo isso é um conjunto evolutivo de princípios moralizadores. E quando então é necessário dar uma acelerada no processo de moralização, na evolução moral, então aí se justifica a vinda do Senhor para cá. É a mesma coisa que você pode observar em relação ao curso normal de formação cultural de uma pessoa. Os professores do curso primário não serão os professores que vão dar aula para o mesmo indivíduo no curso superior. Geralmente não são. Eles são especializados para aquele tipo de grau. Se devotam àquele tipo de problema que eles têm que enfrentar. E desenvolverão aqueles mesmos alunos que um dia vão ser astronautas, que um dia vão ser físicos, que um dia serão cosmólogos, mas que agora não sabem ler e escrever. Adiantaria pegar então Stephen Hawking e mandar ele dar aula no pré-primário, no jardim da infância, porque aquele aluninho vai ser um dia um cosmólogo, um astronauta? Não adianta, o aluno não está preparado. Agora, Stephen Hawking dá aula para os alunos que já estão em nível de entender os conceitos que ele vai apresentar. Mas é preciso que os alunos caminhem entre a ignorância e a genialidade. Cada degrau
vai ser um degrau que receberá o tipo de instrução adequada àquele patamar. Entendeu ou não? Vai ficar mais uma semana pensando, por que então? Entendeu? Ok. Agora nós vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos. Na semana passada havíamos visto a história dos canibais. E agora nós vamos seguir, vamos continuar falando dos canibais, Ricardo. Não fica triste não, Ricardo, que ainda vai para o canibal. A pergunta 272. Os espíritos que procedem de um mundo inferior à Terra, ou de um povo muito atrasado, como os canibais, por exemplo, poderiam nascer entre os povos civilizados? Não há muito sentido de seres mais avançados nascerem entre os canibais. Nós vimos na pergunta anterior, não foi? Foi ou não foi? E o contrário? É possível que seres na condição primitiva renasçam entre povos civilizados? Sim ou não? Sim. É possível? É possível. Mas nesse caso, ele vai ser uma pessoa, uma sumidade nas artes, uma sumidade na cultura, vai ficar fazendo discursos nas Nações Unidas? Por quê? Ele não tem aquilo que é necessário para chegar em uma sociedade organizada e viver de acordo com ela. Falta-lhe a experiência. Vamos lá de novo na pergunta 194 do Livro dos Espíritos. 194. A alma de um homem de bem pode, numa nova encarnação, animar o corpo de um homem perverso? Não. Não pode, por quê? Porque ela não pode degenerar. As coisas boas que ela acumulou, ela mantém. Ela mantém. Então, se ele já adquiriu valores de bondade, ele não pode, num próximo corpo, se tornar um carrasco. Não pode. Porque ele carrega com ele valores que ele já assimilou. Agora, é possível que um homem perverso, a alma de um homem perverso, pode vir a ser a de um homem de bem? Sim. O perverso pode melhorar. Mas o bondoso não pode piorar. Porque é da essência. Alguém que não tem pode conquistar a essência. Mas alguém que já tem, não a perde. Então, no mesmo princípio, o que nós temos? Os espíritos que vêm de um mundo superior, não é? Os espíritos mais avançados, não progrediriam se renascessem entre os canibais, caso eles já fossem civilizados. É a pergunta 271. A pergunta seguinte, a 272, diz: e os espíritos que vêm de um mundo inferior à Terra, ou de um povo muito atrasado que esteja aqui, como os canibais, podem nascer entre os povos civilizados? Podem, não há problema. Tendo o mesmo tipo biológico, o mesmo corpo, os mesmos processos biológicos sendo compatíveis, ele pode. Só que o que vai acontecer com ele? Não terá bagagem para conduzir-se como uma pessoa de padrão civilizado normal. Vai carregar com ele todo tipo de instinto próprio do nível de onde ele veio. E então nós vamos ver pessoas adotando condutas que são primitivas, que são assim questionáveis do ponto de vista da civilidade, apesar de estarem bem vestidas ou estarem vivendo em grupos que têm a aparência de pessoas esclarecidas. Agora, essa também é uma finalidade. A finalidade de auxiliar aquele espírito a melhorar mais depressa. Mesmo que seja por ele dar cabeçada e compreender, por errar, quais são os caminhos que ele deve adotar para começar a acertar. É mais fácil, Ricardo, que esse espírito estagie por algum tempo, no nível melhor de civilização,
e depois de ter assimilado isso, ainda sem ser civilizado plenamente, ele seja colocado de novo junto daqueles de onde ele veio, para, na mesma linguagem, no mesmo processo, ele começar a ajudar aqueles lá, do que importar Leonardo da Vinci de Júpiter e colocá-lo, não é, em roda da fogueira para ensinar os caras a tritar pauzinho e fazer fogo assim. Vamos ver a resposta dessa questão. Os espíritos que procedem de um mundo inferior à Terra, ou de um povo muito atrasado, como os canibais, por exemplo, poderiam nascer entre os povos civilizados? Resposta: sim. Há aqueles que se desencaminham querendo subir muito alto. Mas, nesse caso, eles ficam desajustados entre vós, porque têm costumes e instintos que não se afinam com o vosso. Esses seres, continua Kardec comentando, nos dão o triste espetáculo da ferocidade dentro da civilização. O retorno para junto dos canibais não será para eles uma queda, pois não farão mais que retomar o seu lugar, talvez com maior proveito. Perguntas? Dúvidas? Os carnívoros aí estão quietos? Não vão? Ninguém vai abrir a boquinha? Aqui, espera um pouquinho só. Espíritos, eles são necessariamente ignorantes. Por exemplo, um serial killer, ele pode ser um desses ou não? Ele é um espírito mais inteligente? Depende, porque o primitivismo, o ser atrasado, espiritualmente falando, ele é dotado de uma ferocidade própria dos seres que vivem nessas condições primitivas. Quando ele renasce em um ambiente que é mais elevado do que aquele que ele está acostumado, ele geralmente tem uma dificuldade de adaptação com certas posturas. Então, vamos colocar assim, ele é um indivíduo que terá dificuldade de manter-se limpo, de ter higiene, de adotar condutas assim que sejam rotineiramente comuns na prática de uma convivência sadia. Você imagina um urso sendo levado para um palácio? Ele continua sendo um urso. Não vai ter delicadeza, ele não vai ter determinadas posturas, ele vai querer comer com a mão, ele não vai ter nada de requinte. Agora, quando você vê pessoas que você chamou aí de serial killer, essas pessoas, muitas vezes, elas estão inseridas facilmente na coletividade, elas têm uma sociabilidade, elas têm determinados padrões de gosto, estéticos. O que acontece é que ou há algum problema na sua estrutura de formação espiritual e ele tem essas deficiências como esquizofrenias, essas outras coisas que são também encontradas nessas reações assim extremadas, ou ele é fruto de um tipo de convivência, de lavagem cerebral ou de conceitos que ele vem somando e vem convivendo com grupos que vão instigando isso. Por exemplo, você vê nessas relações sociais que existem em povos como o Oriente, onde os árabes e os judeus estão sempre em briga, você vê crianças em cima de carros vestidas de guerrilheiros. Então, a criança já nasce naquela sociedade admirando o cara que foi ser homem-bomba, que foi matar, e ela quer ser aquilo porque a criança imita. Então, se depois, na adolescência, esse espírito aceita esta conduta e se torna um igual, não pode dizer que ele era o canibal lá do começo. Ele foi modelado por um processo a atuar dessa forma. Então, mesmo que o crime possa parecer bastante cruel,
Isso não quer dizer que essa crueldade seja própria dos canibais, própria de um ser primitivo. Porque se você prestar atenção, os canibais são chamados assim de cruéis pela sua comida. Os que vão ser comidos é que dizem que eles são cruéis. Mas os canibais por eles mesmos, eles são apenas famintos. Eles só têm fome. E qualquer coisa que estiver andando, eles comem. Inclusive a gente. Então, você está vendo que ele resolve o problema primitivo dele de uma forma simples. Portanto, ele não está envolvendo nesse processo nada de crueldade. Mas os seres que já evoluíram, saindo do mundo primitivo, mas que guardam determinadas posturas de inserir-se numa sociedade e, por exemplo, torturar os outros, fazer o mal e ter sadismo, vendo o outro sofrer, isso já não é um ser primitivo. Entendeu? Já é um ser evoluído que ainda está distante do bem. Mas ele não é um ser primitivo. Perguntas? Bem, vamos tornar as coisas um pouco mais genéricas, não é? Nosso lar não é sinônimo de paraíso, nem é sinônimo de céu. Nosso lar é uma das milhares de colônias espirituais que existem na zona umbralina. Então, nosso lar está na chamada zona de transição entre o umbral leve e os demais padrões vibratórios superiores. Mas ele ainda está no umbral. E este umbral, onde nosso lar e outras colônias se localizam, ele pode ser dividido, como diz André Luiz e os demais espíritos, em 3 níveis: o umbral leve, o umbral médio e o umbral denso. Além disso, há um nível de trevas, que ainda é mais denso. E além disto, depois de nós estarmos no nível físico da Terra, ainda existem 1 ou 2 subníveis abaixo da crosta da Terra, onde há entidades ainda mais primitivas. Os seres assim chamados primitivos, como está lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, eles são seres que acabaram de deixar o reino animal inferior e foram transformados em seres hominais. No plano espiritual, a evolução acontece em todos os níveis. Então, depois de ter vencido o reino mineral, vegetal, o animal inferior, o animal superior, chega o momento em que o mundo espiritual responsável por esse processo reúne aqueles seres que já estão com o raciocínio desenvolvido a ponto de se tornar um raciocínio contínuo, e então, por algum processo que os espíritos não explicam com clareza, eles são submetidos a uma adequação para que, a partir desse momento, nas vidas subsequentes, eles possam dotar-se de um cérebro com pensamento contínuo. Um pensamento que sabe o que está acontecendo, guarda a lembrança do que já aconteceu, sabe e volta ao passado e vai para frente, coisa que os animais geralmente não possuem. Os animais possuem ideias fragmento. O pensamento nos animais não é contínuo. Os estudiosos costumam dizer que se um gato começar a atravessar a sala, indo até o prato de comida, e na metade do caminho alguma coisa chama a atenção dele, ele não sabe mais para onde que ele estava indo. Ele não retoma. Não, alguma coisa me chama a atenção, mas eu estou indo comer. E ele continua indo até o prato de comida. Então, um exemplo simples de ideias fragmento é este. Então, quando o espírito deixou essa fase e ingressa na etapa evolutiva do reino hominal, que é reino animal ainda, o ser humano é um ser animal, não podemos nos ofender quando alguém nos chama de animal. Ô, seu animal! Ah, muito obrigado, você é da minha família. Muito prazer, se a gente é primo. Eu não te conheço direito, mas você é animal. Você é um animal racional, mas não deixa de ser um animal. Quando você está na faixa racional, você não pode
como explicam os espíritos, ser colocado para nascer em ambientes que ainda são muito diferentes da selva, de onde você acabou de vir. Então você vai ser adequado a lugares onde a vida humana está muito próxima da vida dos seres animais anteriores, de onde você saiu. Até que você comece a desenvolver estas outras faculdades da inteligência, do pensamento contínuo, do raciocínio. Você tem que passar por esse degrau. Portanto, os seres que geralmente são localizados nessa etapa evolutiva não são seres maus, são seres neutros, são seres de aprendizes, como o aluno que vai para o pré-primário. Ele não é mau, ele não sabe escrever, ele rabisca na parede, ele escreve tudo errado, ele só faz bobagem, mas ele não faz isso por maldade, ele faz isso porque não sabe. Então alguém tem que ensiná-lo, usando os recursos do pré-primário. Desenho, mexer com cubinhos, fazer a criança discernir o que é áspero do que é liso, aqueles métodos antigos que todos vocês usaram nos tempos em que foram para a escola. Agora, quando você está citando seres num estágio em que há já uma condição de maldade, de aterrorização, isso já é um processo além deste nível. Eles já estão entendendo condutas, estão assumindo formas próprias de quem controla o pensamento, ou quem, não controlando adequadamente, assumem formas próprias da monstruosidade de um pensamento desajustado. Não é, portanto, o fato de ser um ser que está estagiando no reino primitivo do ser canibal ou do ser selvagem, que o vai fazer no plano espiritual um ser monstruoso. Não. Ele vai estar colocado ali, se o nível dele for este, mas se ele venceu tudo isso, e aí ele resolveu seguir pelos caminhos da civilização, da agressividade, do ódio, como por exemplo, Gengis Khan, vamos citar um exemplo histórico, um guerreiro mongol, que produziu tragédias em todas as partes. Ele era muito mais próprio da atemorização do que primitivo. Ele era um líder, ele sabia comandar, ele tinha técnicas, ele sabia vencer, ele sabia lutar, ele guerreava com todo mundo, matava todo mundo por uma estratégia. Isso é muito diferente de você estar lá na sua tribo, hoje vou comer o Valdiné que está aqui dentro do caldeirão, sopa de Valdiné, né? Dá para abastecer a tribo toda. Você não sabe quantos tem na tribo. Então, você vê, o Gengis Khan, o mal que produziu, a violência que espalhou, é muito pior do que o que um grupinho de seres que está começando a entender o que é viver em comunidade pode fazer. Portanto, este padrão de espíritos a que você se refere, que André Luiz cita, que estão nesses níveis, inclusive estão entre nós, nos acompanhando, eles já possuem um avanço em relação ao primitivismo. Só que eles estão revestidos de uma forma que lhes foi dada pelo pensamento desajustado. Poderão perder essa imagem? Poderão, desde que queiram. Desde que migrem da ação negativa para a ação positiva, eles restabelecem a harmonia com a qual eles foram criados. Entendeu? Então, faz essa distinção. Não é porque mora na selva, não é porque é índio, porque é silvícola, porque é selvagem, que é um espírito que está no nível desses, entre aspas, monstros que o André Luiz cita, que estão andando atrás de encarnado, que está indo atrás de excessos na bebida, na droga, no jogo, no sexo, e estão sugando essa matéria do encarnado. Quem faz isso já é um espírito que entende o mecanismo da sucção de fluidos, coisa que esses seres primitivos não sabem nem ainda. E quando muitos estão querendo chupar o ossinho, né, do cara que estava sendo cozinhado. Certo? Então é diferente. É diferente a ingenuidade do primário, do aluno de pré-primário,
do aluno de 8ª série que está colando bem escondido da professora. Entendeu? Do cara que arrumou um jeito de colocar no iPad dele um código para ele fraudar a prova que a professora está fazendo para apurar o que ele é. E está vendendo para os amigos dele um programa para os amigos também conseguir, desde que paguem. Esse é o nível de espírito, nesses casos, que já sabem o que querem fazer, já sabem que é errado, já querem ganhar alguma coisa com isso, em relação ao aluno de pré-primário, que não sabe nem escrever. A malícia, a maldade já está inserida. No outro, não. Ele está começando a entender como funciona. Ok? Mais alguma pergunta em relação à pergunta 272? A Ana Paula fez a gentileza de colocar para mim um lembrete aqui no nosso teleprompter, de que nós comentamos em uma palestra, a palestra número 53, que está disponível no nosso site Mensagem Fraternal. O título da palestra é: Você está pronto para ser macaco em Júpiter? Fizemos essa palestra baseados em referências contidas na Revista Espírita, que Kardec compilou e editou ao longo de sua vida, na qual alguns espíritos que viviam e vivem em Júpiter vêm responder a indagações daqueles que querem aprender como é o processo de vida neste planeta, que segundo eles é o planeta mais avançado de todo o nosso sistema solar. E então, ao responder essas questões, o espírito é indagado do que seria aquela pessoa que na Terra fosse a pessoa mais inteligente, o mais capacitado, o mais preparado, se fosse para Júpiter. E o espírito responde que em Júpiter essa pessoa seria um macaco. Então, aí nós fizemos uma palestra perguntando, né? Você está preparado para ser macaco em Júpiter? Ou seja, você é o cara super bom, trebom, multibom, 100% bom, acima de todo mundo, e que acha que você é o supra-sumo de tudo. Sabe o que você vai ser se for para Júpiter? É isso aí, um gorila. Tanta evolução, né? Tanto preparo. E olha, já vai ser bom ser macaco em Júpiter. Já vai ser muito bom. Porque pelo menos você já está num planeta muito melhor, mesmo que seja para ser macaco. Nós aprendemos nessas respostas, inclusive, que lá em Júpiter existem animais. Animais que têm uma tarefa. Lá eles são auxiliares dos espíritos que habitam o planeta Júpiter. E em Júpiter, estes animais, eles realizam os serviços que os seres humanos aqui na Terra realizariam. Eles são auxiliares que fabricam coisas, que limpam coisas, que ajudam a organizar coisas. E são os bichos que fazem isso lá. Para você imaginar o desenvolvimento do reino animal em um mundo superior. Por isso que se a gente saísse daqui nessas condições, ia chegar lá. Você pegou aí a pergunta, Ana Paula? Essa que eu estou comentando. Vai procurando, Ana Paula. Se você achar, você me passa. Então, são conceitos muito diferentes em relação ao que é ser animal aqui e o que é ser animal lá. Aqui a gente é pessoa civilizada, não é? E se acha superior a tudo e fica matando os bichos, comendo eles. E se você saísse daqui, se a gente saísse daqui com PhD em todas as ciências, ia chegar lá comendo banana. Já pensou se a gente vai para lá com a mediocridade que a gente é? Acho que vai ser formiga. Né? Porque se os superdotados vão ser macaco em Júpiter, a gente vai ser gafanhoto, lagarta, né? Lagartixa, taturana. Taturana, aquele bicho que queima, assim, peludo, bonitão, né? A gente adora ser bonito e agressivo. Então vai ser taturana. Mas é que lá não deve existir esse tipo de bicho. Porque também a evolução preserva os seres de animais que não estejam num padrão de serem úteis, de serem
de serem usados como arma, por exemplo, como seres agressores. Provavelmente lá em Júpiter não existe a predação. Os animais não se predam, não se matam, não se comem. Como num plano inferior é a possibilidade de nós nos destruirmos para que preservemos o nosso corpo. Então, essas são interessantes menções, e nós comentamos na palestra 53, das palestras realizadas na Sociedade Bezerra de Menezes, sobre esta temática. Achou, Ana Paula? Não, você está perdida aí. Tudo bem, depois a gente procura. Agora vamos para a última pergunta deste tópico, da escolha das provas. A pergunta 273. Um homem pertencente a uma raça civilizada, por expiação, poderia encarnar numa raça selvagem? Hein, Ricardo? Pode. Você leu isso agora, né? Você acha que pode? Você ficou uma semana pensando, mas não abriu o livro para perguntar essa coisa aqui nessa pergunta. Está tudo o que você estava querendo saber, Ricardo. É verdade. Não é? O Ricardo sabe. É só procurar no Livro dos Espíritos, a gente encontra a resposta daquilo que a gente está com dúvida. Nessa questão é muito interessante. Um homem civilizado, por expiação. Vejam só, o que é isso? O que significa isso? O que significa por expiação? Ir à força, ir como condenado, não como alguém que escolheu, não é? Como alguém que foi imposto a ele nascer num planeta primitivo, ou num grupo de seres de uma raça selvagem. Um homem que pertence a uma raça melhor, pode, por expiação, encarnar numa raça selvagem? Quem acha que pode, levanta a mão. Eu já falei bastante para vocês terem tempo de ler, porque ninguém leu em casa. Então, pode ou não pode? Pode. Depois de tanta gente achar que pode, tem alguém que acha que não pode? Levanta a mão. Sérgio, por que você acha que não pode? Espera aí, Sérgio, espera um pouquinho. Quando eu li a pergunta, eu me lembrei da 193. E lá na 193 a gente vê que o espírito não pode descer para um nível mais baixo. Sim, ele não pode se tornar cachorro de novo. Posso ler a 193? Pode. Um homem em suas novas existências pode descer mais baixo que na atual? Lê a resposta. Como posição social, sim. Como espírito, não. Sim. Como posição social, ele pode descer. Esse como espírito não é que eu fiquei confuso aqui na... Apesar de ele estar numa raça selvagem, o selvagem é a sua condição social. Ele continua a ser o mesmo espírito que estava numa raça civilizada. Então, na condição social, ele pode descer mais baixo do que ele estava antes. Mas isso não significa que ele vai perder, porque vai renascer entre selvagens, a condição de espírito melhorado. Entendeu? É a condição social aqui que ele reconhece como sendo a mudança. Porque ele estava numa civilização e agora está num ambiente incivilizado. Entendeu? Alguém mais acha que não? Vamos ler então a resposta. Olha. Um homem pertencente a uma raça civilizada, por expiação, pode encarnar numa raça selvagem? Resposta. Sim, pode, né? Mas isso depende do gênero de expiação. Um senhor que foi duro para os seus escravos, poderá vir a ser escravo a seu turno e sofrer os maus tratos que fez suportar. Aquele que um dia comandou pode, numa nova existência, obedecer àqueles mesmos que se curvaram à sua vontade. É uma expiação se ele abusou do seu poder, e Deus a pode impor-lhe.
Um bom espírito pode também, para ajudar-lhes o progresso, escolher uma existência influente entre esses povos. E então é uma missão. Um bom espírito pode, desde que, naturalmente, o grau evolutivo seja compatível com a missão que ele vai realizar. Continua a valer o mesmo processo. Nesse caso, não é por expiação, é por missão. Perguntas? Ana Paula, fala. 67. Se o povo mais avançado da Terra, veja só, ele até coloca aqui como uma questão de povo, hein? Se o povo mais avançado da Terra se visse transportado para Júpiter, que categoria nele ocuparia? Vamos colocar o povo mais avançado da Terra. Quem que vocês acham que é o povo mais avançado da Terra? Como povo. Quem vocês acham? Sugestões. Dois disseram ingleses. Quem mais? Alemães, europeus. Quem mais? Quem é que mais manda naves espaciais, pesquisas espaciais? Quem faz mais descobertas nas ciências? Quem mais? Quem faz? Os americanos. Vamos então colocar todos estes. Vamos fazer de conta que todos eles, e obviamente são, não é? Os povos mais avançados da Terra, tecnologicamente, pelo menos intelectualmente. Se eles fossem transportados para Júpiter, que categoria nele ocupariam? A classe dos macacos entre vós. A mesma categoria que os macacos ocupam em nosso ambiente. Essa classe seria a nossa, ou a desses povos, né? Agora, os outros que não são nem tão avançados assim, as coisas, os bichos iam ser piores. Isso está na Revista Espírita de 1858, no mês de abril. Conversas de Além Túmulo, Ana Paula está passando. Bernard Palissy é o autor espiritual que está respondendo essas questões. É março? Porque lá em cima está em 4. 4 é abril, não é? Revista Espírita de abril. Ana Paula, em azul é a data em que ela foi publicada. Ainda que a comunicação tenha sido em 9 de março. Tá bem? A Revista Espírita de abril de 1858, a pergunta é a número 67. Mas vale a pena ler todas. Todas as questões são muito interessantes. Bem, nós com isso terminamos a pergunta 273. Tem alguém que tenha dúvida, que queira fazer algum comentário, alguma colocação a respeito deste tema? Espera um pouquinho, deixa a Alice chegar com o microfone. Então, eu esqueço. O exilado de capela não pode ser considerado como nesse tema também? Como? Vem cá, Alice. Vem cá com o microfone. Ricardão fica intimidado com o microfone. Olha o tamanho da figura. Eu não gosto do microfone. Ricardo. Exilado de capela, não pode caber. O que tem os exilados de capela? Não seria que foram extintos de lá, mandando para um... Quem que é esses exilados? Quem são esses exilados de capela? Conta aí pra gente. Então, eu não li o livro. Eu não li o livro. Eu vi comentários e... Fala, Ricardo. Mas você ouviu isso de onde? De pessoas que leram esse livro. Isso. E o que elas te contaram? Que nós somos os exilados de capela. Isso. E o que é essa capela? É um planeta mais evoluído do que a Terra. Sendo que nós, vamos dizer assim, os exilados desrespeitaram as regras, os regulamentos de lá e mandaram para um mundo inferior para poder a gente aprender com eles, entendeu? Quando você fala sobre este tema, é importante a gente situá-lo, então. É uma obra de Edgar Armond que se chama Exilados de Capela. Capela é uma constelação, é uma estrela, a estrela central da constelação do Cocheiro, também conhecida como a constelação da Cabra. E esta estrela não é um planeta, é um sol, como é o nosso Sol. Está a 45 anos-luz de nós. Vocês conseguem localizar essa constelação no nosso céu, à noite. E podem ver Capela com um telescópio pequeno,
podem identificá-la nos mapas astronômicos, não é difícil. O livro A Caminho da Luz, no seu começo, falando sobre a migração dos capelinos, conta que em um planeta que orbita a estrela Capella, que guarda uma evolução muito parecida com a Terra, em nível de que guardava, né, em um padrão muito próximo ao padrão que a Terra existia, que a Terra possuía naquele tempo, havia um grupo civilizatório composto por espíritos que já tinham melhorado bastante, mas um pequeno núcleo de seres naquele conjunto, por serem obstinados no mal e por serem também uma causa de perturbação para os bons, não aceitavam as regras que os outros já tinham aprendido a respeitar. Eram os rebeldes, eram os briguentos, eram os que quebram tudo, eram aqueles que quebram aeroporto, sabe? Que depredam as cidades. Eram estes. O que vocês estão rindo? Então, o que acontece? Foi dada a eles a oportunidade de se recomporem, mas nada feito. Então, segundo Emmanuel e também o próprio livro Exilados de Capela relata, eles, através de diversos processos, foram retirados daquele orbe, que não é a estrela, é um planeta, e foram lançados a um outro mundo com uma missão, que é, no caso, não em uma opção, não é uma missão neste caso, como ele diz aqui, nesse final de pergunta. Um espírito melhorado também pode candidatar-se a ir ao mundo inferior para ajudar aqueles lá. Não, eles foram obrigados a vir para cá. Mas aquilo que, na verdade, era um processo expiatório, que era a libertação para os outros que iam ficar agora sossegados, tranquilos, para poderem evoluir mais depressa, para eles vinham à Terra com uma tarefa. A tarefa era compartilhar os conhecimentos que eles traziam com os seres primitivos que estavam aqui. E ao conviverem, ajudar esses seres primitivos a avançar mais rápido, dotando a Terra de uma tecnologia que até então não teriam com facilidade, demoraria milhões de anos para conquistarem. Então este é o caráter desta migração. Uma migração expiatória com uma tarefa a ser realizada. E enquanto o mundo aqui era mais grosseiro, mais duro em termos evolutivos, mais primitivo do que lá, eles receberiam deste mundo exatamente esses embates, essas dificuldades. Ai meu Deus, eu era feliz e não sabia. Por que eu não fiquei em ordem? Por que eu não dei tchau lá da minha casa? Por que eu não fiquei assistindo na televisão? Por que eu fui lá quebrar tudo? Entendeu? Então ele aí vai se arrepender do que fez. Só que aí ele já está padecendo, vai ter que passar por um bom período de aprendizagem, vai ter que se dedicar a melhorar aquele mundo para onde ele foi, para que depois ele possa regressar, como prêmio da sua melhora. Então esse é o processo de espíritos mais avançados do que os que estavam na Terra, serem lançados no mundo inferior, no caso é aquilo que o Sérgio estava dizendo, né? Espíritos que já estavam habitando um mundo melhor, que socialmente rebaixaram-se a um mundo primitivo, sem perderem o que eles eram. Eles não passaram a ser primitivos, eles passaram a ser espíritos melhores em um mundo pior, para ajudar esse mundo a se tornar melhor. Entendeu? Ok? Agora, lê o livro, viu? É legal, é bacana. Esse e o A Caminho da Luz, onde Emmanuel vai contando todas essas etapas. Alice, o Valdiner quer fazer pergunta. Ana Paula colocou aqui a estrela Capella. É a estrela alfa da constelação da Auriga. A estrela alfa é a estrela maior, não é? A mais luminosa. As pessoas que desejarem poderão encontrar essas referências nos navegadores. Fala lá, Valdiner.
todas as pessoas respondem pessoalmente pelas atitudes que tomam. Todas. Não importa o grau de importância que tenham na escala de comando. Todos, baseados exatamente naquela capacidade, naquele discernimento que eles poderiam adotar naqueles momentos, todos serão julgados individualmente pelas atitudes que tomarem, sem exceção. Considerando agravantes e atenuantes próprias de cada um dos atos que ele adotou e das circunstâncias em que estava inserido. Então não há exceções na lei. Do ponto de vista de, é que o cara ele foi mandado roubar, por isso ele fez parte do esquema, porque o chefe dele mandou. E por que ele não se demitiu? Por que ele não disse, eu não concordo com isso? Se você não fizer, vou pôr você na rua. Pode pôr. Aí o senhor põe alguém aqui que se corrompa como o senhor. Mas se o senhor quer a minha presença aqui, eu não vou fazer isso. Mas por que há pessoas que fazem? Porque elas estão, fizeram curso superior, sabem ler e escrever, têm discernimento. Todo mundo está roubando, já tomaram todos os cuidados. E se eu não fizer, alguém vai entrar aqui, vai fazer e vai ficar com o bolso cheio de dinheiro. Então vou ser eu que vou aproveitar. Todo mundo rouba. Então a pessoa usa uma série de argumentos vulgares para justificar seu comportamento indecente, como se fosse suficiente para ele entrar na roda. Ele quis fazer parte, não era ingênuo, não era. Se nós formos estudar aqui no Livro dos Espíritos, a responsabilidade do homem na guerra é muito interessante. Culpa das mortes nas guerras. Vocês vão encontrar isto na pergunta 749. Valdiner, lê a pergunta 749 e a resposta. A Alice vai levar o microfone para você. Lê para mim, Zé, como eu... Vai, Valdiner. Eu não tenho condição de ler. Claro que tem. Você está com óculos. Mas não funciona. Ué, então que você está usando ele? É disfarce? É que eu tenho grande dificuldade em ler em voz alta. Então vai gaguejar e aí eu não tem jeito. Diógenes Cícero usava uma pedra na boca e não gaguejava, apesar de ser gago. Eu já esqueci até qual que é a... 749. Alguém quer ler? Aqui, por favor. Salva o Valdiner aqui, o Fábio. Vai lá, Fábio. O homem é culpável pelas mortes que comete durante a guerra? Culpável, né? Isso. Culpável. Vai. Não. Quando ele é constrangido pela força. Mas ele é culpável pelas crueldades que comete, e se ele há levado em conta sua humanidade. Sua humanidade. Isso. Vamos ver então os conceitos que estão aqui. Você vai para uma guerra. A guerra é um evento que coloca uma nação contra a outra. Você está defendendo algo que você, entre aspas, se vê obrigado a defender, que é a sua condição de pertencente a um grupo nacional contra outro. E, historicamente falando, os covardes sempre foram vistos como infratores e são submetidos à morte pelos seus semelhantes, pelos seus irmãos de raça. Portanto, faz parte da cultura de todos os povos o conceito de que você, se a sua nação estiver em guerra com outra, você precisar defendê-la. Além disso, você vai para o campo de batalha carregando consigo o instinto de sobrevivência. Você vai levar uma arma
e alguém do lado de lá vai estar mirando na sua cabeça. E se você não matar, alguém vai te matar. Portanto, você está submetido a uma situação anômala, com a pressão psicológica em dois sentidos, ou de duas fontes do mesmo sentido. Você tem que matar. Você tem que defender os nossos ideais. Não é você que vai fazer o plano. Alguém vai mandar você e você tem que ir. Você não pode dizer que não vai. Se você não tem escolha, você não pode ser culpado. A lei do universo seria triplamente cruel se colocasse a pessoa que está nessa condição como culpada por ter matado alguém, a qual ela foi obrigada a matar, porque mandaram, porque se ela não matasse, alguém a matava, e que o outro estava também querendo matá-la. Se não fosse por um dever moral de nacionalismo, seria pelo dever de autoproteger-se que o instinto impõe. Portanto, a lei do universo não incrimina o indivíduo que, nessas condições de guerra, mata o seu oponente. Mas olha o que ele fala aqui. Ele não é culpável pelas mortes quando ele é constrangido pela força. Vamos mudar a sequência agora. Tem um cara muito do bom, muito violento, não gosta do outro lado que está guerreando, ele está louco para ir lá e matar meia dúzia. Ele vai e se alista para ser o primeiro a ir para a guerra, porque ele quer acabar com os outros bandidos. Ele se enquadra nisso? Não se enquadra. Ele treina, ele gosta de tiro ao álvaro, porque ele vê no outro um monte de álvaros que ele quer acabar, com uma metralhadora, se possível. Ele é isento? Ele foi constrangido a matar? Não, não foi. Não foi. Constrangido a matar é o Gustavo, que está aqui sentado, né? Quarta-feira, aí chega na casa dele e tem lá um comunicado do Ministério do Exército. O senhor foi convocado para ir para a guerra contra não sei quem, tem que se apresentar amanhã. Meu Deus, eu sou espírita, vou ver, será que pela opção religiosa eu escapo disso? Não quero matar ninguém, não. Vai ter que ir, todo mundo já foi, a sua classe de reservistas já foi convocada. Você só não vai se cortar um pedaço da sua perna. Não, cortar minha perna eu não vou. Então você está sendo constrangido, você não tem prazer de ir matar. Então, se você for e tiver que matar, porque alguém está te obrigando, e o inimigo vai te matar, você não é culpado pela morte. Mas o homem é culpável pelas crueldades que comete. Ele pode matar e não ter culpa. Mas se ele pegar o outro e antes de matar, cortar ele todinho com a gilete, começar a cortar os dedos, as falanges. Quando há crueldade, isso não é pela ação da pressão psicológica que você está sofrendo. Isso é a manifestação da sua maldade. A crueldade pesa sobre aquele que numa guerra mata. E vai lhe ser levado em conta, olha só, a sua humanidade. O gesto de humanidade que ele tiver com o seu adversário. Tem um cara lá que está querendo me matar. Eu tenho uma boa pontaria, eu posso acertar o braço que ele está tirando, eu posso acertar a cabeça dele. Se você resolver matá-lo na cabeça, quando você poderia impedir que ele continuasse matando, acertando o seu braço, isso indica esta coisa que você não fez, quando poderia ter feito. A sua humanidade é levada em conta, sobretudo nesses momentos tão constrangedores que são os de uma guerra. Portanto, o problema não é você matar. O problema é você ter sido cruel a matar.
E é também você não ter sido humano com aqueles que estavam morrendo. Você deu um tiro, o cara estava pronto para te matar, você deu um tiro nele, ele caiu. Não tem mais como te matar. Ele está morrendo. Você chega perto para ver se ele está vivo, você vai acabar com ele mesmo, ele te pede um pouco d'água. E você enfia a baioneta na garganta dele. Para ele morrer de uma vez. Alguns com a desculpa de que vou acelerar a morte para não sofrer. Eu vou dar água minha para o meu inimigo, ele que morra. Mas se você der a ele o pouco de água que ele pede, tendo sido aquele que queria te matar, isso vai ser levado em conta pela lei do universo. Ninguém vai saber, no buraco onde vocês estão, que uma bomba pode ter explodido e escavado, ninguém está vendo. Mas a lei do universo está, e a sua consciência também está. Para vocês terem uma ideia de quão rigorosa é a lei que nos governa. Rigorosa para atenuar e rigorosa para agravar. Por isso, Valdiner, não há exceção. Não importa quem tenha sido o quê, quem tenha feito o quê. Não importa se ele estava numa cadeia de comando ou se ele estava simplesmente fazendo um voo solo, sozinho, por conta. O que cada um de nós fizer será responsabilidade pessoal perante a lei do universo, agravada ou atenuada segundo as circunstâncias onde nós estivemos, ou por que fizemos. Mas não há nada mais justo do que isso. Não há. E é muito interessante, Valdinero, quando você fala de governos, etc. Se você pegar no livro O Céu e o Inferno, a obra básica de Kardec, você vai ter um dos capítulos que ele apresenta um quadro do inferno pagão. Ele faz uma comparação entre o inferno dos pagãos, o inferno dos cristãos. Quando você lê o inferno dos pagãos, você se surpreende com o que ele diz que acontece com os reis. Reis, naquela época, naturalmente, os que eram governo, os que eram autoridades, os que mandavam. É surpreendente como que os pagãos, ao falar do inferno, atribuíam a responsabilidade por coisas minúsculas, graves, aos que tinham exercido esse poder na condição, na época de reis, mas na nossa época, em qualquer condição de superioridade, de autoridade. Na fala de Telêmaco, você vai ver ele visitando esses lugares com alguém que explica para ele. E é muito, muito bacana, interessante mesmo a gente aprender no livro O Céu e o Inferno, no capítulo que fala quadro do inferno pagão, como que isto já era grave para os pagãos, imagina. Os pagãos foram perseguidos pelos religiosos porque eles eram escória da sociedade e eles já tinham uma noção de responsabilidade dos governantes profunda, uma noção profunda de responsabilidade e das consequências punitivas que eles sofreriam por não terem se adequado às regras de bem servir aos que estavam dependendo deles. Ok? E agora vamos aproveitar os minutos que restam para as perguntas dos nossos telespectadores. O Adailton de Santos pergunta: como estamos vivendo em um momento de transição planetária, atualmente avançamos muito na tecnologia. Em contrapartida, regredimos muito nos bons valores morais e existenciais. Este desequilíbrio é o que está impedindo o verdadeiro salto evolutivo da humanidade? Quando finalmente conseguiremos colocar em primeiro lugar o ser e em segundo lugar o ter? Adailton, eu recomendo a você que possa estudar com calma todas as questões que estão previstas na Lei de Progresso. Pergunta 776, a partir daí, você vai ver por que é natural que primeiro aconteça o progresso intelectual para depois acontecer o progresso moral.
É natural que isso seja assim. A marcha do progresso, que começa na pergunta 779, vai te ajudar a entender estas coisas. Agora, depois de você ter entendido isto, você pode procurar a pergunta 916 do Livro dos Espíritos. Nessa questão 916, esta indignação a que você se refere, diante das dificuldades que o mundo nos apresenta, Kardec também apresenta para os espíritos. Kardec coloca isso para eles. O egoísmo, longe de diminuir, diz Kardec, aumenta com a civilização, que parece excitá-lo e entretê-lo. Como é que a causa, a civilização, poderia destruir o efeito, que é o egoísmo? Se é ela que o produz, se é ela que o entretém. Como? Como é que você pode acabar com o egoísmo se você é que produz? Você é a civilização. Esta aparente contradição Kardec levanta. E a resposta dos espíritos é muito bonita. Quanto maior o mal, mais ele se torna hediondo. Era preciso que o egoísmo fizesse muito mal para fazer compreender a necessidade de extirpá-lo. E as pessoas que ainda não entenderam isto continuam a ser más, até que sofram o suficiente. Até que sofram o egoísmo dos outros. E se isto é individual, ótimo, porque ela aprende e muda. Mas quando isso é coletivo, é preciso que a coletividade sofra. Sofra com todos os desatinos de uma sociedade ególatra que ela mesma inventou. Para que ela conclua, poxa vida, esse foi o Frankenstein que nós criamos. Mas agora somos nós que ele está perseguindo. Vamos acabar com ele. Não vale a pena criar Frankenstein. É preciso pôr um fim. Portanto, aqui você encontra também, juntamente com as perguntas lá da Marcha do Progresso, a resposta muito mais profunda, muito mais clara do que eu poderia lhe dar das dúvidas que você apresenta, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, Adailton, um grande abraço. A Carolina Menezes de Varginha, em Minas Gerais, ela pergunta: li certa vez que há todo cuidado dos mentores para que um espírito que vem de uma cultura muito espiritualizada como os hindus não reencarne em um país capitalista e embrutecido como os Estados Unidos. Isso procede? Carolina, eu não sei o que é que esta ideia que você leu, como é que ela estava colocada. Esse é um conceito que você está apresentando agora, mas está fora de contexto. Esta realidade precisaria ser melhor apresentada, porque existem muitos questionamentos a respeito desses valores. Não é porque uma pessoa nasceu na Índia que ela é evoluída. Não é porque a pessoa não come carne de animal em qualquer lugar do mundo que ela é melhor do que um vegetariano. Não quer dizer que as culturas não tenham valores que possam ser depois comparados. Claro que tem. Os hindus, naturalmente, eles têm toda uma espiritualidade que falta bastante, não só aos Estados Unidos, mas a todo o Ocidente. Falta muito. Agora, eu não sei como é que estas coisas aqui podem ser interpretadas, não é? Um espírito precisa evoluir em todas as áreas. E aqueles que eventualmente estejam já capacitados do ponto de vista da espiritualidade, desenvolvida segundo os conceitos do hinduísmo, poderá ser muito útil e prestar excelentes serviços renascendo no Ocidente, ajudando as pessoas a meditarem, a conhecer valores mais nobres, a aprofundarem-se na espiritualidade que os hindus, para eles, é natural. Eu não veria por que a lei do universo estaria impedindo que um ser melhor, considerando que naquele caso específico este hindu seria melhor, mais evoluído, mais espiritualizado, não poderia nascer entre os espíritos mais embrutecidos, mais materialistas. Não é? Não vejo, não entendo esse conceito. Por isso que, ao invés de refutá-lo levianamente, eu digo a você, não sei se o texto que você leu, o contexto em que isso estava inserido, realmente quer dizer isto. Talvez você tenha entendido isto.
Se nós acabamos de aprender na pergunta 273 que um espírito melhor pode renascer entre selvagens para ajudá-los, como é que um espírito que já está espiritualmente mais avançado não pode renascer no Ocidente? Ou que um espírito de um ocidental que tem muitos valores que os hindus ainda não estão interessados ou não desenvolveram, não possa nascer lá? Por que não? Não é? Este intercâmbio, nós trocamos comida, nós trocamos presentes de Natal. Não tem ninguém aqui hoje que não tem alguma coisa chinesa em casa. Ninguém, nem aí nos assistindo, nem aqui nesta sala. Todo mundo tem alguma coisa que foi fabricada na China, que comprou. Ora, nós podemos trocar mercadorias, mandar dinheiro para lá, eles mandarem produtos para cá, nós aprendemos as línguas. Ai, mas desencarnou, não pode mais. Ai, porque lá já tem 1 bilhão e não sei. Pô, então por que não para de nascer gente lá? O Senhor deveria decretar, daqui para diante não adianta querer engravidar a mulher que vai nascer sem espírito, porque já tem muita gente na China, já tem muita gente na Índia. Mas se há necessidade e há continuidade de reencarnação, naturalmente, que este é um caminho de fazer um entrelaçamento social, espiritual, entre povos diferentes. Já pensou você descobrir que você já foi holandês, já foi inglês, já foi africano, já foi australiano, já foi romano? Nós todos já tivemos encarnações em muitos lugares. Até porque, vejam só existe vida evoluída na América há quanto tempo? Há quanto tempo? No continente americano? Pouco mais de 500 anos. Pouco mais. Cristóvão Colombo descobriu a América em quando? Vai lá, Ana Paula, procura aí. Tá me olhando para quê, Ana Paula? Vai trabalhar, minha filha. Ela tá assim, tá esperando eu contar para ela a data. Vai lá, Ana Paula, procura aí quando foi a descoberta da América. Vamos lá. Achou aí, Ana Paula? 12 de outubro de 1492. É a data oficial da descoberta da América. Até aí não havia Estados Unidos, Colômbia, Venezuela, Brasil, México, Canadá. Só havia a Europa e a Ásia. E um pouco de África. Então, todos nós que hoje moramos do lado de cá do Oceano Atlântico, necessariamente, há 500 anos atrás, estávamos tendo que nascer do outro lado do Atlântico. E até há pouco tempo, porque somente agora a nossa população chegou a níveis, somente no século XX é que nós poderíamos dizer que há um contingente populacional significativo do lado de cá da América. Porque até o século XX, século XIX, por exemplo, isso aqui era o deserto do Saara, por falta de pessoas. Então, nós todos já renascemos em muitos países. Então, você entende como esse entrelaçamento é rico e é muito positivo? Porque nós vamos um dia descobrir que nós não somos brasileiros, espanhóis, americanos, ingleses. Nós somos tudo. Nós somos filhos da divindade que já habitamos todos esses lugares. Então não tem muito sentido você ficar torcendo para um time que hoje é do Brasil, para lutar, para jogar contra o time da Inglaterra. Você já foi inglês na outra vida, é brasileiro agora. O juiz é jamaicano, você já viveu na Jamaica. Como vai xingar a mãe do coitado? Vai que ela é sua parente. Na outra vida. Não é? Nós vamos entendendo que esses contatos vão quebrando essas diferenças, tá bom?
É a última pergunta lá, Ana Paula? A Dailton, então, a Carolina Menezes, obrigado pela sua pergunta, viu, Carolina? Um grande abraço. A Neide Aparecida de Guaratinguetá. Gostaria de saber o que acontece quando um cachorro morre, para onde ele vai. Tive um cachorro e tive que sacrificá-lo. Fiquei me sentindo muito mal por isso. Falam em sacrificar, mas é a mesma coisa que mandar matar, não é? Neide, nós não teremos tempo agora para fazer uma avaliação mais profunda a respeito dessa questão de sacrificar os animais. E não queremos com isso dizer a você que você tem culpa ou não tem culpa. Nós já falamos sobre esse tema, já abordamos isso em outras questões. Agora, nós aprendemos que os seres vivos continuam a viver. E os animais que possuem um princípio inteligente são encaminhados para o renascimento em outros níveis evolutivos próprios ao seu estágio de aprendizado. Portanto, eles continuarão a viver, continuarão a ter as reencarnações, não necessariamente como cães, podem renascer em outros animais, dentro do processo de evolução que lhes cabe. Agora, em relação às pessoas sacrificarem os animais, nós queremos lembrar, sem julgar os que fazem isso, de que nós todos revelamos o que nós somos, os nossos valores, os nossos conceitos, não importa se é com um saco de batata, se é com um gato, ou se é com um ser humano. Nós vamos mostrar quem nós somos. Por isso, é importante que a gente medite, que às vezes aquele ser que está ali vai morrer. Mas quando a gente diz, sacrifica porque eu não quero que ele sofra muito, na verdade a gente às vezes está querendo se livrar de ter que ficar acordado, de ter que gastar, não digo você não, eu digo o ser humano, de ter que ficar vendo o bichinho chorar e você não suporta ver a dor do seu semelhante ali, não é? Chorando. Mas será que para ele não seria uma forma de você mostrar amor, mesmo nessa hora difícil? E para você não seria um testemunho de você ser solidário? Eu não posso te curar, mas eu sou teu amigo, eu estou aqui com você, até a hora que Deus quiser te levar. Então, esses são valores que nós precisamos aprender a vivê-los na hora em que precisam ser vividos. Não é quando os bichinhos estão bons, não é quando o parente está radiante, exuberante de saúde. Nós vamos mostrar que nós o amamos quando ele está precisando de nós no hospital, ou quando ele está precisando de nós em casa. Mas é que eu não aguento ver ele sofrer. Então você é um egoísta. Você está mandando matar? E faria isso se fosse sua mãe, seu pai, só para você se livrar de ter que todo dia estar ali, de vê-lo chorando, de segurar as mãos dele e falar, olha, você está comigo e eu estou com você, você não está sozinho. Mesmo que depois você saísse e chorasse o dia inteiro. Mas você estava exercitando isto. Mas a coisa é um pouco mais profunda a esse respeito. Por isso que nós não vamos poder abordar este tema como gostaríamos, tá bom, Neide? Mas os espíritos continuam a viver. São endereçados pelos espíritos superiores para caminhos que sejam compatíveis com a sua evolução, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta, mas nós vamos deixar também a pergunta da Ângela, que é a que está faltando, para a próxima semana, porque nós já passamos do nosso horário. Portanto, Ângela, esperamos você que é de Caçapava, na próxima quarta-feira, porque estaremos tratando da sua pergunta em relação a se umbral é um local mental ou é um local físico. Se a gente poderia esclarecer sobre isso, tá bom? Obrigado, Senhor, pela possibilidade de estarmos em Teu nome reunidos aqui, acreditando que não há melhora sem aprendizado, não há crescimento sem estudo, não há evolução que não se baseie no somar conhecimentos e experiências, porque só quando colocamos coisas novas em nosso interior é que nós podemos renovar-nos. Ninguém consegue reformar a sua casa usando materiais velhos, já desgastados. Não será uma reforma, será mantê-la arruinada, apenas de um outro jeito.
Por isso, Senhor, nós agradecemos o amparo dos Espíritos que permitem que nossa mente se sinta tocada pelo desejo de aprender, que nosso ser encontre em si mesmo os problemas que precisam ser resolvidos, as arestas que precisam ser desbastadas, aquilo que ainda falta ser buscado para que esse aprendizado nos prepare para novos passos. Assim te pedimos, Senhor, que para todos, encarnados e desencarnados, este desejo, este empenho, este ideal se mantenha fulgurante, aceso, crepitante, qual o fogo da verdade, que encandece, que aquece, que ilumina, sobretudo aquele que serve de combustível para ele. Que nós possamos ser esse combustível e que tenhamos na coragem de enfrentar nossos problemas, a marca da autenticidade do que somos, uma vez que não queremos melhorar o mundo começando pelo vizinho, queremos melhorá-lo começando por nós mesmos. É assim que, agradecido, Senhor, nós te entregamos em silêncio a oração que você nos ensinou. Pai nosso,